Estamos aqui mais uma vez para trazer uma meditação da santa e poderosa Palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer, prosperará. Eu quero falar aqui sobre algo que comprova que Deus ele compara o cristão como uma árvore. Aqui a palavra vai dizer claramente que o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o homem que não anda na roda dos escarnecedores e medita na lei do Senhor, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então Deus compara o cristão, Deus compara eu e você como uma árvore. Tanto que a Bíblia vai dizer lá em Mateus que pelo fruto se conhece a árvore. E essa árvore são as pessoas. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista pregava e dizia, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem que vai produzir o fruto digno de arrependimento? Eram as pessoas, né? E uma árvore é aquela que dá frutos. Então Deus compara o cristão como uma árvore. E Deus ele quer deixar aqui para nós uma orientação. Qual que tem sido o erro de muitas pessoas nos dias de hoje? Eles têm crescido em uma direção só. Nós vemos pessoas que crescem em uma direção só. E quem cresce em uma direção só corre um grande risco de se desequilibrar e cair lá na frente. Uma árvore jamais crescerá em uma direção só. Se nós formos analisar uma árvore, o crescimento de uma árvore, nós vamos ver que uma árvore, primeiro, ela cresce em todas as direções. Deus te chamou para crescer não em uma direção só. Deus te chamou para crescer em todas as direções. Quantos que crescem financeiramente e viram uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, porque cresceram financeiramente, mas não cresceram na humildade. Quantos que crescem no ministério, crescem ministerialmente, realmente são pessoas que Deus usa, mas pessoas soberbas, orgulhosas, porque elas cresceram ministerialmente, mas faltou crescer a humildade, faltou crescer na sinceridade, faltou crescer na obediência. E o erro de muitos também tem sido querer crescer direto para cima. Deus não chamou nós para crescer direto para cima. Antes de crescer para cima, nós temos que crescer para baixo. O grande perigo da queda na vida de uma pessoa também é crescer direto para cima. Uma árvore não cresce primeiro o tronco, não cresce primeiro para cima. Em uma árvore, o que cresce primeiro são suas raízes. Em outras palavras, uma árvore começa crescendo para baixo. E a primeira direção que eu e você devemos crescer é para baixo. Quantas pessoas que querem ser um grande pastor, mas não querem ser uma grande ovelha? Ele quer crescer direto para cima. Quantos que querem pregar em congressos, mas ainda não conseguiram pregar para uma alma? Não conseguiram pregar para a igreja vazia, porque eles querem crescer direto para cima. Eles não querem subir os degraus da vida, os degraus do ministério. E se você quer ser bem-aventurado no seu feito, o primeiro conselho de Deus é crescer para baixo. Porque a primeira coisa que cresce numa árvore são suas raízes. A raiz está crescendo, mas ninguém está vendo, porque a raiz ela cresce para baixo, ela cresce debaixo da terra. Muitas das vezes nós estamos crescendo e não sabemos. As críticas, as humilhações, as perseguições,
estão nos fazendo crescer, crescendo para baixo, mas estamos crescendo, estamos criando raízes. Então, primeiro nós crescemos para baixo. Um dos significados da palavra humildade significa rebaixar-se. Então, crescer para baixo é crescer na humildade, se humilhar na presença de Deus, reconhecer quando está errado. E nós temos que aprender a criar raízes no ministério, criar raízes aonde Deus nos plantou. Quando nós aprendermos a criar raízes aonde Deus nos plantou, nós vamos dar muitos frutos naquele lugar. Depois que a raiz da árvore cresce, e a raiz cresce para baixo, agora o tronco vai crescer. E o tronco da árvore cresce para cima. Nós temos que crescer para baixo, na humildade, depois crescer para cima. Nós temos que crescer para cima, crescer com Deus, ter vida com Deus, comunhão, crescer na oração, no jejum, na leitura bíblica. Isso é crescer para cima. Isso é quando o tronco da árvore cresce. Você está crescendo para cima. Você está crescendo com Deus. A palavra de Deus vai ensinar. Se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Nós temos que crescer para cima, igreja. Temos que crescer com Deus. Você tem orado? Você tem jejuado, você tem feito campanha, ou você não tem crescido na presença de Deus? Depois que o tronco da árvore cresce, agora os galhos irão crescer. E se a raiz cresce para baixo, o tronco cresce para cima, os galhos crescerão para os lados. Aquele que cresce na humildade, para baixo. Aquele que cresce com Deus, tem vida com Deus, cresce para cima. Agora ele vai começar a crescer para os lados, como o galho. A pregação dele vai atingir quem está do lado. O louvor dele vai atingir quem está do lado. A palavra que sair da boca dele vai atingir quem está do lado. Porque um galho cresce para o lado. E por último, uma árvore ela vai dar frutos. E é isso que Deus chamou nós. É para isso que Deus chamou nós. Deus nos chamou, nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos muitos frutos e o nosso fruto permaneça. Por último, uma árvore dá fruto. Aleluia! E é isso que Deus faz. Mas nós não podemos queimar as etapas. Nós temos que seguir todas essas regras de crescimento. Nunca queira crescer direto para cima. Nunca queira crescer direto para os lados. Mas cresça primeiro para baixo, porque quando o vento vir, o vento soprar, você vai ter estrutura para suportar a prova e não sair da posição que Deus te chamou. Cresça assim para cima, tenha vida com Deus. E se você manter essa comunhão, você vai crescer para os lados, o seu ministério vai fluir. E por último, você vai dar frutos. E não se assuste. Porque toda árvore que dá frutos, ela é apedrejada. Mas para quem tem comunhão com Deus, as pedras não derrubam. Para quem tem comunhão com Deus, as pedras irão levantar. Existe um ditado no mundo que fala: pegue as pedras que te tacaram e construa um castelo. Mas o ditado de Deus não é o ditado do mundo. O ditado de Deus é: pegue as pedras que te tacaram, construa um altar, suba nele e pregue a palavra. Porque enquanto você cuida da obra de Deus, Deus ele cuida da sua vida. Deus ele cuida da sua família. E para quem tem comunhão com Deus, ele olha as pedras de uma forma diferente. As pedras não lhe causam dano. Porque para Davi, a pedra foi a arma que ele usou para derrubar Golias. Para Lázaro, a pedra foi a porta que Deus abriu para devolver a sua vida. Para Moisés, as pedras foram o melhor papel aonde ele escreveu os 10 mandamentos. Para Jacó, a pedra foi travesseiro, aonde ele dormiu e teve uma visão de Deus, de uma escada que ligava o céu à terra e de anjos que subiam e desciam. Descansa no Senhor, que as pedras não venham tirar a sua paz, que as pedras não façam você parar de dar fruto.
olhem as pedras de uma forma diferente. E para Estevão, as pedras foram aquelas que fez ele ver os céus abertos e o Filho de Deus à destra do Pai. Amém? Continua dando fruto. Cresça equilibrado. Cresça em todas as direções e Deus irá te aprovar. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê graça e força.